Olá, minha gente do terceiro ano. Pessoal, é o seguinte, né? Essa aula, Guerra Fria, a gente fez uma aula online sobre a Guerra Fria. A gente viu a primeira parte da aula. Eu vou gravar a primeira parte para quem não estava presente na aula online e a segunda parte. Aí na descrição do vídeo eu vou botar qual minuto para quem assistiu a primeira aula ele deve assistir. Beleza? Então o assunto é Guerra Fria, tá, gente? Esse conflito, esse período de tempo, né, que é o imediato pós-Segunda Guerra Mundial e simbolicamente que acaba com a queda do Muro de Berlim, né, de forma simbólica, né? Então esse período de tempo a gente convenciona a chamar de Guerra Fria. Essa disputa ideológica, geopolítica, por zona de influência, por disputa econômica, mas sobretudo uma bipolarização mundial entre dois modelos políticos e ideológicos diferentes. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo-comunismo, certo? Então, lembrando que o final da Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos, eles estavam no mesmo lugar, do mesmo lado do campo de batalha, frente a esse grande inimigo em comum que era a Alemanha nazista. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver que esse confronto, essa disputa, essa tensão entre os dois modelos econômicos, eles vão ganhando, né, aspectos mais peculiares de um lado e de outro. Beleza? E a gente vai ver isso aí, um passo a passo. Essa aula eu tirei de um livro famoso que existe sobre Guerra do Brasil, sobre Guerra do Brasil, sobre Guerra Fria. E aí a gente vai até a divisão da aula eu fiz de acordo com esse livro, que é um livro de um americano muito famoso, certo? Que deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Uma das coisas boas da aula em casa, tá? Robert McMahon. Acho que é assim que fala, tá? Esse livrinho aqui, que é uma edição de bolso aqui, né? Que serve para a gente... É um livro muito útil para a gente entender, né? De forma pormenorizada a Guerra Fria. Então, a minha aula é muitas coisas que estão no livro didático, mas o dia da aula é esse livrinho aqui. E o nome disso é Transposição Didática. O professor tornando uma coisa mais didática para a educação básica. Vamos embora. Vamos lá. Algumas imagens da Guerra Fria, né? Aqui é essa imagem clássica do Vietnã, onde você tem essa menina nua, toda queimada, depois de um ataque americano. De um lado aqui, desse lado aqui, momentos da queda do Muro de Berlim, as pessoas derrubando o muro. E aqui eu peguei, né, na internet, obviamente, União Soviética e Estados Unidos, a sucessão de presidentes, de líderes. É bem legal para a gente entender, porque cada presidente vai ter uma postura, né? Por exemplo, né, o Jimmy Carter vai ter uma postura... O Jimmy Carter e Donald Reagan, aqui, nos anos 70 nos Estados Unidos, né? Vão ser ferrenhos anticomunistas, assim como Truman, né? A doutrina Truman, a doutrina antissoviética. A gente vai ver isso aí. E aqui, esse desenho aqui, que simboliza muito isso que eu disse, né, da bipolarização. Mas vamos lá. Origens. Durante a Segunda Guerra, todos contra Hitler, né? Então, a gente viu que dentro dos aliados, a União Soviética estava do lado dos Estados Unidos, inclusive enviando dinheiro para a União Soviética, certo? Para a União Soviética, né, enfrentar o exército hitlerista, o exército nazista. Em 1946 tem o fim da Grande Aliança. Essa Grande Aliança, né, se dá com a derrubada da Alemanha nazista e com a divisão da Alemanha em duas zonas de influência. Na verdade, são 4 zonas de influência, né? Mas assim, representando essa bipolarização, essa divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Está aqui no mapa, mostra bem isso, né? E Henry Truman, para Truman, a cortina de ferro punha em perigo a própria civilização cristã pelo expansionismo soviético. Gente, cortina de ferro, como ficou conhecido, né? Aqui, tem esse desenho aqui da cortina de ferro, são os países, né, que integram a União Soviética e são o fronte, né, da banda ocidental da União Soviética. Então, durante a Guerra Fria,
praticamente metade do mundo, né? Isso a gente tem o que se chama de socialismo real. Grande parte do mundo ele viveu o socialismo, né? As experiências socialistas, o socialismo real, aquele que existiu. Beleza? Rupturas sociais e econômicas tornaram o comunismo sedutor. Pois é. A gente vai falar nisso, a gente tem que pensar a cabeça da década de 40. O capitalismo ele não tinha um limite, não existia previdência social, os direitos trabalhistas eram muito poucos. O Estado ele não tinha responsabilidade social com as pessoas, o Estado capitalista. Então, do outro lado, o comunismo, né, os países comunistas, a União Soviética inicialmente, depois você vai ver outras experiências socialistas, né, na Iugoslávia, na Romênia, na China, em Cuba, no Vietnã, na Coreia do Norte. Você vê esses países integrando a ideologia capitalista, onde o Estado ele propunha, né, a equiparação, uma planificação e uma vida digna para todo mundo, e o Estado propondo moradias, o Estado proporcionando moradia, proporcionando um bem-estar que não existia no sistema capitalista. Então, isso se torna sedutor, né? Pensa com a cabeça de um trabalhador, por exemplo, da década de 40, onde não existia legislação trabalhista, não existia saúde pública, né? Então o Estado ele era ausente dessas questões sociais, desses planos sociais. Então, a proposta comunista ela se torna sedutora nesse sentido. O que a gente vai ver, gente, o que a gente vai ver lá na frente é que essa proposta, né, que era sedutora do comunismo, ela vai pressionar o capitalismo a fazer um conjunto de mudanças. E aí, isso surge de uma forma muito forte aqui, ó, na Europa Ocidental, para conter o avanço comunista, que era sedutor para a massa, né, para os trabalhadores, enfim. Uma das mudanças significativas que vão marcar até hoje a Europa Ocidental é a criação do Estado de bem-estar social, da social-democracia. O Estado com responsabilidade social, saúde pública, previdência social, moradia, essas questões sociais elas vão ser incorporadas pelo Estado. Isso é talvez um dos grandes legados da Guerra Fria e desse jogo entre comunismo e capitalismo. Esse capitalismo ele sofreu essas alterações para conter esse avanço. É uma das explicações para a gente entender o estado do bem-estar social. Se você for um cidadão francês, você passar mal durante a noite, você liga e o médico vem até a sua casa. Até 10 anos atrás, o seguro-desemprego na França ele era eterno. Na Inglaterra, se você tiver 10 casas e não alugar, não tiver ninguém morando, você vai ter que pagar ao Estado o aluguel dessa casa. Por quê? A casa, a moradia, é um direito do cidadão. Então, quando tem gente sem casa, você tem 10 casas vazias, fazendo especulação imobiliária, né? Então o Estado intervém nisso. Esse estado de bem-estar social. Percebem? É um estado... E nesses países, né, que são capitalistas, tiveram essas transformações. Eles mantêm isso é um direito adquirido, e aí esses países como Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, a Europa Ocidental como um todo, né? E se a gente pega a Península Escandinava aqui, os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, que esse estado de bem-estar social ele é muito mais forte, né? Então a dignidade, as diferenças sociais não são tão grandes, né? Isso é o estado de bem-estar social. Isso a gente pode dizer que foi fruto desse confronto entre capitalismo e socialismo. A meu ver, o estado de bem-estar social ele tira o que há de melhor no capitalismo e o que há de melhor no comunismo, né? E formam isso aí que a gente vê na Europa Ocidental. Enfim, vamos lá, né? Eu adiantei aqui uma discussão, mas essa discussão é bem válida, tá? Se liga. Gente, em 1947, a Inglaterra anunciou que não tinha mais como prestar ajuda à Grécia e à Turquia. É daí quando os Estados Unidos ele assume a vanguarda. Os Estados Unidos tomam a dianteira para bloquear as influências soviéticas no mar Mediterrâneo e no Oriente Médio. Surge a doutrina Truman.
Truman é o nome de um presidente americano. É uma política antissoviética e anticomunista. Esse discurso de que o comunismo vai destruir a família, que o comunismo destrói a fé cristã, que o comunismo é o inimigo da família, dos bons costumes, da boa sociedade, é um processo de construção para combater o avanço do comunismo. E ele se dá, né, no seu arquirrival, o tio Sam aqui representado, né, que representa os Estados Unidos. Esse discurso ele começa a ser difundido pelo cinema, pelos meios de comunicação, pelos quadrinhos. Né? O Capitão América ele vai combater o inimigo russo. Né? O Capitão América representando com as cores dos Estados Unidos, né? O Homem de Ferro. Então, isso todo um discurso que envolve vários setores para combater o comunismo, né? Então, e aí esse discurso se usa, né? Até hoje, né? De que o comunismo ele é o destruidor da família, né? Então a gente tem que analisar bem isso aí, né, gente? Enfim, vamos lá na frente, né? Mas sabe que a doutrina Truman tem essa perspectiva antissoviética, quando começa a propaganda anticomunista. O Plano Marshall, dentro da doutrina Truman, você tem o Plano Marshall, que forneceu cerca de 13 bilhões em assistência à Europa Ocidental. O que foi o Plano Marshall? Foi um plano de reconstrução para a Europa Ocidental. Os Estados Unidos bancando. Nossa, professor, como os Estados Unidos são legais, né? Emprestar esse dinheiro todo para a Europa, devastada pela Segunda Guerra, ela se reconstruir. Né? Então, o que acontece? Isso era uma jogada política, né? Uma jogada de uma política externa muito inteligente do governo americano. Então, se eu empresto esse dinheiro para os países da Europa, eu trago ele para a minha zona de influência. Né? Eu faço alianças e eu contenho um avanço comunista e soviético. Percebe? Então, e o Plano Marshall foi isso. Em setembro de 1947, os soviéticos criam o Bureau de Informação Comunista. Cominform. Então, era uma coisa que circulava entre os países comunistas, né? Uma informação em comum. A gente vai ver também, né, que vai ter essa coisa de agente secreto, de espionagem, vai ser uma coisa muito comum durante a Segunda Guerra, né? Tanto de um lado como do outro, dos Estados Unidos, para descobrir o que está passando dentro da União Soviética, quais são os planos da União Soviética frente aos Estados Unidos, né? O agente 007, o James Bond, né? A CIA é criada nessa época. Do outro lado é criada a KGB da União Soviética. Então, porque de verdade mesmo não se sabia como é que estava dentro da União Soviética, que era um país muito fechado, né? Não tinha liberdade de imprensa, então não tinha muita divulgação, né? A opinião pública ela se tornou uma grande ditadura também, né, gente? A União Soviética. Enfim, aí esse jogo de especulação, de investigação, de espionagem é uma coisa que vai percorrer todo o período da Guerra Fria. Em abril de 1949, você vai ter a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, âncora de segurança, a estratégia de Truman, é um pacto de aliança militar, segurança mútua. Na aula online a gente falou, né? É tipo assim, é um bonde, se juntou. Então se juntou os países capitalistas do Atlântico Norte, se mexeu com um, mexe com todo mundo, mexe com o bonde inteiro, né? Então não mexe com ninguém, parceiro, senão vai todo mundo aí te atacar, né? Então a OTAN é isso, né? É uma organização militar dos países capitalistas do Atlântico Norte. Em 1949, as potências ocidentais criam a República Federal da Alemanha. Um mês depois, a República Democrática da Alemanha é fundada pelos soviéticos, que vai representar a bipolarização. Uma banda da Alemanha vai estar com a República Federal da Alemanha, pelo lado capitalista dos Estados Unidos ocidentais, e do outro lado, a República Democrática Alemã é fundada pelos soviéticos. E aí a Guerra Fria, né? O título aí, né? Rumo à Guerra Quente na Ásia, 45 a 50, esse período de tempo. Tá aqui essa foto, né? Clássica. O líder da União Soviética, Joseph Stalin, com o líder da Revolução Chinesa, Mao Tse-tung. A Ásia foi o lugar onde a Guerra Fria se tornou quente. Por quê? Na China, os nacionalistas, apoiados pelos americanos, perdem para o Partido Comunista, que vem se tornando a China num país comunista. Gente, em 1949,
a China, depois de um longo processo, né, onde liderado por uma perspectiva comunista, perspectiva ideológica, política, econômica, comunista, sob a liderança de Mao Tse-tung, vai liderar o país numa longa marcha, vai percorrer o país inteiro, mobilizando, vai ter uma guerra mesmo, e aí a China vai se tornar um país comunista. E começa a esquentar a Guerra Fria. A grande China se torna uma liderança na Ásia e uma liderança comunista, mas um comunismo independente de Moscou. Mao Tse-tung, assim, a gente é diferente da União Soviética, a gente é diferente, a gente não vai dever obediência a Moscou. Vamos acampar aqui uma proposta comunista, mas, né, de forma independente. No entanto, essa forma independente, esse formato independente que a China se tornou um país comunista, vai levar ela a se aproximar muito mais da Rússia, do Kremlin, né, que é tipo a Casa Branca da União Soviética, né, até hoje da Rússia, né, e vai se aproximar muito mais da União Soviética. Vai ser traçado, por exemplo, o Tratado Sino-Soviético, que obrigava cada uma das potências a socorrer a outra no caso de ataques de terceiros. Sino-soviético, né? Tipo assim, chinês-soviético. Ou seja, mexeu com a China, mexeu com a União Soviética. Mexeu com a União Soviética, mexeu com a China. Eram as alianças sendo formadas, certo? A Guerra Fria chega ao Sudeste Asiático. Após a China comunista, Estados Unidos e União Soviética começaram a ver o Sudeste Asiático como outro teatro importante nesse conflito leste-oeste, nesse conflito capitalismo e comunismo. Os Estados Unidos encorajaram aliados ocidentais a dar as rédeas das autoridades civis às elites locais. Entre a descolonização, a era da descolonização. Gente, isso vai ser o nosso próximo assunto, né? Um período de descolonização e independência dos países africanos e asiáticos. Então você vai ver que nesse processo de descolonização você vai ter interferência direta dessas duas grandes superpotências, né, da União Soviética e dos Estados Unidos. Você tem um filme muito legal que fala sobre esse processo de independência, 2 filmes. Um é o Senhor da Guerra, Senhor das Armas, com Nicolas Cage, acho que é assim que é o nome dele. E tem outro que é o Homem de Ferro 1, né, que é a indústria bélica chegando nesse país e fornecendo armas, fornecendo subsídios. Imagina, Angola, né, que durante o processo, a Guerra Fria se tornou um país independente. Então, Angola tem vários grupos civis armados. Vão ser armados por quem? Muitos deles por União Soviética e Estados Unidos. Aquele que vencia, aquela elite que vencia, se tornava o país independente e se aliava ou à União Soviética ou aos Estados Unidos. Então, esse processo de descolonização na África e na Ásia vai ser marcado também por essa interferência do comunismo e do capitalismo, dessa guerra ideológica, dessa guerra por zonas de influência, essa guerra geopolítica, certo? Então aqui, né, tá aqui nesse contexto a Índia e Paquistão se tornam independentes em 1947, no imediato pós Segunda Guerra Mundial, dentro da Guerra Fria. No Vietnã, os Vietcongs pedem apoio à União Soviética e à China. E vai ter outro embate leste-oeste. Por que outro embate leste-oeste? Porque o Vietnã ele vai se dividir, né? Então, parte do Vietnã vai ter influência soviética, outro influência americana. Então, vai se dar um embate leste-oeste dentro do Vietnã. Até que o Vietnã, né, da proposta comunista, ele vence e o país se torna um país comunista, certo? Mas não antes de sofrer a presença, uma guerra direta, a Guerra do Vietnã, que vai ser a primeira guerra televisionada, que vai ser uma guerra que os Estados Unidos vão enviar contingente militar de forma direta para o Vietnã para combater aquilo, essa revolução que estava vencendo, essa coisa comunista que estava sendo implementada dentro do Vietnã. Então você vai ver o Vietnã ser invadido pelas tropas americanas, ser televisionados e ter a derrota americana no Vietnã. A Guerra do Vietnã representou
uma derrota muito grande para a guerra do Vietnã, né? A derrota dos americanos no Vietnã representou uma derrota muito grande para a imagem dos Estados Unidos. Um país muito pobre, um país muito simples, com armamentos muito aquém em relação aos Estados Unidos. Eles derrotaram as tropas americanas, né? Numa guerra que não se deu num embate direto, mas uma guerra e ataques surpresas de um lado, de outro, né? Numa guerra é importante saber o território, como é que ele funciona. Numa guerra é importante, além de conhecer seu inimigo, conhecer o território que você está lutando. Então, a partir de ataque surpresa, a chamada guerra de guerrilha, os vietnamitas, eles venceram os americanos, né? Tem uma música, né, do Engenheiros do Havaí, eu falei isso na aula online, né? Era um garoto, e como eu, amava os Beatles e Rolling Stones, garoto americano. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas afim. Aí ele fala, né? Conta a vida americana e tal e tal. Mas ele foi enviado para a Guerra do Vietnã. E agora vai contar um instrumento que sempre dá a mesma nota, ratatatá. Ele está falando da Guerra do Vietnã. Não vê garotas, só gente morta caída ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop! Parou com Rolling Stones. Stop! Parou também com Beatles Songs. Né? Então essa música, ela canta, né, essa insatisfação que existiu dentro da opinião pública americana em relação à Guerra do Vietnã. Muitos jovens morreram em nome e, no final das contas, os Estados Unidos perdeu a guerra. Beleza? Então, o Vietnã, o Sudeste Asiático, que está no Sudeste Asiático, ele esquentou um pouco a Guerra Fria nesse conflito leste-oeste. Outro conflito que se deu também nessa bipolarização foi a Guerra da Coreia. Em 1950, você tem a invasão do lado norte sobre o sul. O lado norte sobre o lado sul. Imediatamente, os Estados Unidos mandaram força para a Coreia do Sul. E assim, a União Soviética e a banda comunista enviaram forças para a Coreia do Norte. Olha só, não dá para a gente entender a Guerra da Coreia se a gente não entender essa bipolarização, né? Se a gente não entender a Guerra Fria. Então, o que resultou a Guerra da Coreia nesse período? O real compromisso americano de impedir o comunismo. A Guerra da Coreia representou isso. Temos que impedir o avanço comunista. Mudou a guerra de uma competição política sistemática entre americanos e soviéticos para uma disputa militarizada, insuflada, que ameaçava o globo. A ideia, os Estados Unidos começaram a fortalecer essa ideia. O globo está ameaçado, o mundo está ameaçado pela onda vermelha. Sempre, gente, a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Então, até que ponto esse discurso antissoviético, anticomunista, né? Ele foi uma estratégia americana e até que ponto essa crítica estava certa em relação ao modelo soviético, certo? Então, a gente pode... Isso é um debate muito longo, muito intenso, certo? Mas vejam, eram dois modelos políticos. Capitalismo e comunismo, né? Então, assim, um fazia propaganda contra o outro, né? Desse jeito, né? E o fato é que, no final das contas, o capitalismo vai ganhar, tá? E a gente vive numa sociedade capitalista e muita gente entende, até hoje, a gente está falando do século XXI, que o comunismo é uma coisa para destruir o mundo, né? Então, uma coisa que a gente tem que ser... Acho que se perdeu muito, né? O que é comunismo, né? O que é viver num país socialista, comunista e tal, né? Então, para tentar ser imparcial, é importante que a gente veja as características, as intenções, né? Como é que se organizava, o que é a ideologia comunista, assim como também o que é a ideologia capitalista, né? Tudo é ideologia nesse sentido, né? Nesse jogo, nessa batalha toda, né? No final das contas, o capitalismo vai vencer. Mas perceber que são dois discursos que está se contrapondo. Para não ficar, né? Um é Deus, outro é diabo. Um é ruim, outro é bom. Beleza? E aí a história serve para isso, né? Uma história imparcial. A Guerra Fria global. Para os americanos, um inimigo implacável e tortuoso. E nem a morte de Stalin. Stalin morreu em 1953, que foi o grande líder da União Soviética, né? O sucessor de Lenin.
Nem a morte de Stalin fez rever essa visão. E teve o reforço militar da OTAN, ou seja, os americanos, não. Nem a morte desse cara, que pra gente é o grande ditador, nem com isso a gente abre diálogo com a União Soviética. Em 1955, os soviéticos formalizaram os laços de segurança e criaram tipo a OTAN dos países comunistas, que foi o Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a cidade da Polônia, e lá se criou essa aliança militar da banda soviética, da banda comunista, certo? A OTAN de um lado, veja como a bipolarização se dá, né? Bipolarização ideológica e tal. A OTAN, força militar dos países ocidentais capitalistas, a Pacto de Varsóvia, a força militar dos países comunistas. Beleza? Tumulto no terceiro mundo. Essa Guerra Fria também chega no terceiro mundo, né? Oriente Médio, América. E só falando nisso, né? Como chega no terceiro mundo, antes de ir para o slide, né? Se liga, né? Essa semana se descobriu uma carta do presidente John Kennedy, né? Uma carta não, um documento do presidente John Kennedy em que ele interferiu e participou diretamente da derrubada do presidente eleito do Chile, Salvador Allende. Salvador Allende, ele foi eleito no Chile de forma democrática e ele foi derrubado. Então, os militares se reuniram com apoio, com apoio financeiro, inclusive, dos Estados Unidos, derrubaram Salvador Allende, o prédio La Moneda, que é a sede do governo chileno, foi bombardeado com o presidente dentro. Então foi muito violento a ditadura militar lá no Chile, no Brasil também. E hoje é uma coisa que se sabe, saiu semana passada, que os Estados Unidos participaram desse golpe militar que derrubou Salvador Allende, com o discurso de que o Chile ia virar um país comunista, e o comunismo, né, tem que ser derrubado, tem que ser destruído. Doutrina Truman, beleza? E aí, isso chega no terceiro mundo. Durante a década de 50 e 70, todos os países da América Latina vão passar por um processo de intervenção, ditadura militar. E todos eles sob a perspectiva, sobre a ideia de que esses países vão se tornar comunistas. Não podem. Então, derruba. E hoje se tem muito clara essa ideia, assim, é muito viva essa ideia no Brasil, né? Foi revolução que salvou o Brasil do comunismo? Ou foi intervenção militar, né, comandada por interesses comerciais, interesses políticos, tanto nacionais como internacionais? Fica a questão, né? Só adiantando que no mundo dos historiadores, onde se pesquisa a partir dos documentos, né, se deixa um pouco de lado o... Não, porque eu acho que é isso. Né, na história, quem fala é o documento e o historiador interpreta. Então, dentro do mundo da ciência, da história, né, foi um golpe. Né? Tiraram o presidente eleito, né, João Goulart, aqui no Brasil, em 1964, e fizeram uma ditadura que durou 21 anos. 21 anos o Brasil não soube o que era voto, né? Então, repressão e tal. E com aliança com os Estados Unidos, com esse discurso, né, de combater o inimigo vermelho. Eu não estou dizendo aqui que o comunismo seja mil maravilha, que seja bom ou aquilo outro, né? Estou dizendo que é uma leitura, né, que os historiadores, gente que pesquisa a documentação, não saiu de uma cabeça ou de uma opinião qualquer, que eles dizem, beleza? Enfim, esse discurso e essa luta, esse conflito ideológico, ele chega, por exemplo, no Irã, onde tem um golpe que põe o Shah uma espécie de um líder religioso, pró-ocidental no Irã. Intervenção mesmo, tá? Crise em Suez, o canal Suez, né? O canal lá que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, em que o Egito recusa ser antissoviético. O Egito vai dizer assim, não, eu não sou antissoviético, eu faço política, eu ganho dinheiro com a União Soviética. Né? Inglaterra e França invadem o Egito. E a União Soviética diz assim, se não parar, eu vou retaliar. A Guerra Fria sempre foi esse momento de tensão, né? O Vietnã se juntou à Coreia na divisão da Guerra Fria, que a gente já tinha falado lá atrás. Certo? Esse é o momento da Guerra Fria para a gente entender o que estava acontecendo no mundo durante esse período. E outra charge aqui, né? Olha só, né? O urso, né, representando a União Soviética, né, com a camisa, o símbolo comunista, né, colocando ali, tipo peça, né? War, né? Aquele joguinho de tabuleiro, né? Não, isso aqui
Esse aqui tá do meu lado, esse aqui tá do meu lado, esse aqui tá do meu lado. Já o tio Sam representado dos Estados Unidos, ó, também. Tô aqui na África, tô aqui, né? Esse jogo de tabuleiro que era jogado a partir dessas duas ideologias. Corrida armamentista. Durante esse período também, você tem uma corrida armamentista muito forte, representada pelos Estados Unidos e também pela União Soviética. A União Soviética, ela, de uma certa forma, ela teve assim, atrás dos avanços tecnológicos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a União Soviética lançou um primeiro satélite à Terra, o Sputnik. O nome que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, está dando à vacina contra o Covid-19. É uma menção ao primeiro satélite enviado para o espaço. Logo, os americanos mandaram também outro satélite. E aí, os soviéticos, em 1961, mandaram a primeira nave espacial tripulada por homens. O Yuri Gagarin, em 1961, ele deu a volta ao planeta dentro de uma nave espacial. Olha só que conquista. Foi a conquista do espaço, gente. O primeiro homem a chegar no espaço. Né? Inclusive, tem um filme muito bom na Netflix chamado Gagarin, que mostra muito esse contexto. Né? E serve para a gente entender como é que funcionava a União Soviética. Assim também, como tem um filme muito bom para a gente entender Apollo 11, que foi a nave espacial que levou o primeiro homem à Lua, que foi um americano. O nome do filme tem também, eu acho que tem também na Netflix, né? Apollo 11. Você vai ver, né? Que uma vitória dessa, de um lançamento que deu certo, do homem enviado, do satélite, isso tudo fazia parte dessa disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Massa? Muitos filmes, né, que tem sobre esse período. Esse último, Gagarin, eu assisti recentemente. É muito bom. E o Apollo 11, né, que é um filme consagrado, que mostra essa tensão e como foi que o governo americano estava planejando, como foi que se deu de forma política, econômica, ideológica a chegada do homem à Lua. Há quem diga que o homem não foi à Lua e tal. Mas assim, o fato é que... O fato não. Né? A gente entende, né? É um consenso também entre os historiadores que sim, o homem foi, chegou lá. Foram os americanos que levaram. Beleza? Então, militarmente também era mais forte os Estados Unidos. Tinha mais arsenal militar. Porém, os efetivos militares, os soviéticos ganhavam. O exército era maior. Né? Então, estava pau a pau. Estava ali. Né? Gente, e era impressionante, né? Que, vez ou outra, né, os Estados Unidos, que acabou a Segunda Guerra, né, soltando 2 bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Anos depois, logo, a União Soviética fez testes nucleares. É uma forma de dizer assim, eu também tenho. Se liga, vê se pai. Né? E os Estados Unidos faziam outro teste. Ô pai, eu tenho também. Né? E por aí vai. Né? Esse conflito ele se deu, como repetidas vezes eu estou dizendo aqui, de diversas ordens. A dimensão nuclear na Guerra Fria faz dela única. Única. Porque foi um momento que os países se armaram muito. E não só Estados Unidos e União Soviética, né? Então, esses países eles armaram muitos outros países. Inclusive, muitos países da África e da Ásia que estavam no processo de descolonização, de independência. Nosso próximo assunto. A gente vai ver isso, beleza? Do confronto a detente. 58 a 68. Os anos de máximo perigo. Em julho de 58, Mao Tse-tung, depois do desembarque dos fuzileiros navais americanos no Líbano, autorizou preparativos de confronto com os Estados Unidos. Opa, por que vocês estão no Líbano, que é zona de influência nossa? Ameaças de bombas nucleares contra a China. Aí, aquele pacto, lembra lá, sino soviético? A União Soviética anunciou, se fosse usado bombas contra a China, ia usar também contra os Estados Unidos. Então, esse tempo, final da década de 50 até 68, foi um momento de perigo máximo, de um confronto direto entre as superpotências. Há quem diga, se houvesse esse encontro, ia ser de uma forma desenfreada, porque o uso de bombas nucleares talvez pudesse extinguir o mundo. Tá? E a gente, sim, tinha potencial bélico para acabar com a vida no mundo. E hoje tem muito mais, né? Crise de Berlim. Os Estados Unidos não aceitavam o lado oriental, o lado soviético de Berlim. Aí, Eisenhower, presidente americano, prepara, dentro desse conflito, dentro dessa tensão,
abrigos contra a radiação nos Estados Unidos. Então, se fez abrigo antinuclear. Prevenindo assim, olha, pode acontecer uma guerra nuclear, do jeito que estão as coisas. Então, assim, se houver essa guerra nuclear, vamos criar abrigo antinuclear. E nos Estados Unidos, várias casas e abrigos públicos, né, do governo começaram a ser criados de forma subterrânea e tal. Até hoje tem muitas casas, né, que tem esse porão e tal, que remonta ao período da Guerra Fria. Dentro dessa tensão, em 1961, né, a Alemanha foi começado a ser construído o Muro de Berlim, o famoso Muro de Berlim, que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, certo? O Muro de Berlim, na minha cabeça, quando eu era estudante, né, Guerra Fria, constrói o Muro de Berlim, 1945. Não, o Muro de Berlim ele foi construído num período que a tensão entre as superpotências elas estavam muito forte, na década de 50, 60. E o Muro de Berlim foi construído exatamente assim, ó, a gente não quer conversa mais não, um com o outro não. Então vamos construir esse muro, né, para separar. Então foi o grande símbolo, um dos grandes símbolos da Guerra Fria, esse muro físico que separava, né, a banda oriental da banda ocidental. Olho no olho, a crise dos mísseis cubanos e sua consequência. Gente, em 1959, Cuba, uma ilha comandada por Fulgêncio Batista, um cara que era um ditador apoiado pelos Estados Unidos, tem um processo revolucionário, tem uma revolução, tem uma derrubada do Fulgêncio Batista, e aí tem a implementação do socialismo em Cuba. 600 quilômetros dos Estados Unidos, a ilha de Cuba, que era uma ilha caribenha, né? E tem um mar muito bonito e tal, que era sinônimo de lugar para os americanos tirarem férias e tal, fazia parte do American Way on Life. Eu acho que é assim, né? O estilo americano de se viver. Me desculpe o meu inglês, né? Eu não sei inglês, tá? Mas essa coisa do estilo americano de se viver era muito propagada também, né? Olha o carro da Ford, né? Olha a minha televisão, meu aspirador de pó, essa sociedade de consumo, estilo americano de se viver, né? O turismo estava dentro daí. Cuba era um desses espaços. Então, os Estados Unidos foi uma afronta muito forte aos Estados Unidos, né? Cuba se tornou um país socialista, liderado por Fidel Castro, se torna um país socialista a partir também de uma guerra de guerrilha. Então, os Estados Unidos nunca aceitaram Cuba, né? Inclusive, até hoje, Cuba, né? Muita coisa que se tem hoje, gente, é explicado durante a Guerra Fria. Existe um embargo econômico sobre Cuba. Porque se você vê alguma imagem de Cuba, você vê aqueles carros bem antigos da década de 60, né? Você vê uma construção bem típica também desse passado. Por quê? Porque existe embargo econômico dos Estados Unidos. Cuba queria consumir também as coisas que a gente consome, né? Queria participar de comércio como a gente participa. Só que existe um embargo econômico que não permite que se renove a frota em Cuba, por exemplo. E esse embargo é tipo assim, os Estados Unidos impõem, assim, ninguém leva isso para lá não. Se levar, corta a relação com os Estados Unidos. Como os Estados Unidos é uma potência muito grande, e acontece isso aí. O fato é que John Frederick Kennedy, ele determinado a derrubar Castro, ele faz a invasão da Baía dos Porcos, que é uma área lá de Cuba. E os Estados Unidos foram derrotados por tropas cubanas, tá? E aí depois é que, sobre esse embargo, aí o Cuba começa a ter um afunilamento das relações, né? Um afinamento das relações mais voltada com a União Soviética. A União Soviética falou, opa, Cuba, tá comigo também. Socialista, tá comigo. Percebe? E aí, os mísseis soviéticos foram descobertos em Cuba. Que vai ser a crise dos mísseis cubanos. Vai ser o momento de maior tensão durante toda a Guerra Fria. Os Estados Unidos, eles fazem quarentena para a União Soviética não mais levarem mísseis para Cuba. E estabelecem um perímetro. Diz assim, se um navio soviético passar por aqui, está decretado guerra. Gente, isso foi um momento de maior tensão. Os Estados Unidos
os Estados Unidos tinham mísseis do inimigo a 600 quilômetros na ilha de Cuba. E Kennedy deu o aval final. Se passar mais embarcação soviética para Cuba, está decretado guerra. E aí, esse momento de tensão, né? Isso foi uma coisa muito propagandeada na época, né? O mundo viu o navio soviético voltar após a vigilância e berrou de alegria. Ele foi, mas depois ele, não, vamos não, senão é uma guerra e ninguém vai querer essa guerra. E voltou, e aí não foi decretado guerra. John Kennedy faz a diplomacia e os mísseis são retirados da Turquia. Porque é outra coisa, né? A crise dos mísseis da Turquia. Da mesma forma que tinha mísseis soviéticos em Cuba, tinha mísseis americanos na Turquia. O irmão de John Kennedy, Robert Kennedy, ele vai intermediar isso aí, vai tirar e vai diplomaticamente vai esfriar essa tensão lá na Turquia. No entanto, depois de Cuba, abriu-se uma linha direta de comunicação entre o Kremlin e a Casa Branca, né? Entre União Soviética e Estados Unidos, depois que se resolveu a crise dos mísseis cubanos. Né? Começou a se falarem, começou a ter uma linha aberta, né? Uma comunicação. O Vietnã, para provar a certeza e a força dos compromissos americanos, né? A invasão do Vietnã. Né? Tem um compromisso com a expansão, contra a expansão comunista. Então, o Vietnã significou isso. E no final, foi uma grande jogada errada dos Estados Unidos, porque eles perderam a guerra. Né? Guerras frias dentro de cada país. A formação de novos estados pós-coloniais desenrolou-se contra o pano de fundo sempre presente na Guerra Fria. Aquela coisa, né? Essa coisa descolonial, né? A coisa da descolonização e da independência. Vai ter o pano de fundo da Guerra Fria. Nos anos 60, o crescimento da União Soviética desacelerou, quando se tornaram evidentes os modelos inerentes de planejamento, somado à incapacidade dos estados do bloco oriental para satisfazer as crescentes demandas dos consumidores. É aquela coisa, né? Essa coisa do consumo, dentro do modelo soviético, o modelo consumista, ele não conseguia atender a essa nova demanda do consumo, dessa vida. Era difícil competir. É difícil competir com o sistema capitalista, com o American Way of Life, estilo de vida americano, acho que é assim, né? É difícil. Então, a partir da década de 60, esse movimento vai começar a arrefecer. A União Soviética ela vai começar a enfraquecer e esse discurso de liberdade, esse discurso de opinião pública tem que ser preservada, esse discurso de você pode consumir, você pode ter aquilo, você pode ter isso, você pode ter aquilo, né? Que é a grande coisa sedutora no sistema capitalista, ele começa a ganhar força e o discurso da União Soviética, do comunismo, começa a enfraquecer. Ascensão e queda da detente das superpotências. Sob o governo de Richard Nixon e de Jimmy Carter, de um lado, e Brezhnev, do outro, o que se viu foi uma vontade de negociar. Né? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Está aqui, né? Acho que esse é Jimmy Carter e Brezhnev. Vontade de negociar para diminuir o perigo de uma guerra nuclear. Então, se tratou, né? O Nixon, né? Principalmente, ele teve uma vontade de negociar com a União Soviética e, do outro lado, Brezhnev, também o líder da União Soviética. A etapa final. Está acabando já. A etapa final. A volta à Guerra Fria. Nos anos 80, você vai ter a invasão do Afeganistão pela União Soviética, que foi interpretada como uma ofensiva geopolítica audaciosa. Gente, pasmem, o grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden, ele foi financiado pelo governo americano, com armas, com dinheiro. Por quê? Porque a União Soviética invadiu o Afeganistão. E uma forma de combater a União Soviética foi financiar alguns grupos radicais, alguns grupos que hoje, né, essa palavra terrorista, né, é uma palavra mais recente, a partir dos anos 2000, principalmente 2001, depois do atentado ao World Trade Center. Né? Mas aí, né, perante essa invasão do Afeganistão pela União Soviética, os Estados Unidos começaram a apoiar a Al-Qaeda para combater essa invasão. Então percebam, né? E, ironicamente, né, depois que a Al-Qaeda ela
ela vence, ganha corpo na União Soviética, no Afeganistão, depois de um longo espaço de tempo, a Al-Qaeda vai olhar para os americanos e dizer, esses caras não são nossos amigos, não. Esses caras promoveram essa porra toda aqui, né? E aí vai criar aquele ódio anti-americano e tal. E aí é papo para outro assunto. Mas percebam, né, que as origens disso, né, dessas disputas que atingem, né, o nosso cotidiano até hoje, né? Para a gente entender as coisas hoje, muitas dessas coisas está com a origem lá na Guerra Fria. Ronald Reagan, que era um ferrenho anticomunista e ganhou a eleição, era muito conservador, o Ronald Reagan, ele acusou Moscou de usar a detente, a guerra, né, para buscar seus objetivos. Doutrina Reagan, anticomunismo na periferia, colocando gente da sua confiança no Afeganistão, Nicarágua, Angola, Camboja, interferência direta, apoiando grupos militares, grupos que, apoiados aos Estados Unidos, eles teriam espaço dentro desses países, né? Foi uma interferência direta, o governo Reagan. Ah, beleza, gente? Então perceba, né, que depois, né, esses caras não estavam preocupados com o bem-estar, nem a União Soviética nem os Estados Unidos, né? Não estavam preocupados com o bem-estar social desses países, né, como o Afeganistão, Laos, Camboja, Nicarágua. Estavam preocupados com a sua fatia dentro desses países, né? Então a gente pode entender, por exemplo, no Nicarágua, né, os sandistas, acho que é sandista no Nicarágua, né? Eles vão ser combatidos, que é um grupo pró-comunista, vão ser combatidos pelos americanos. No Afeganistão, as tropas soviéticas, os aliados da União Soviética, vão ser combatidos pela Al-Qaeda, que foi financiada pelos Estados Unidos. Percebe? Em janeiro de 1884, Reagan ofereceu um ramo de oliveira a Moscou. Tipo assim, vamos fazer paz. Está na hora da gente fazer paz. Um ano de oportunidade para a paz se estabeleceu entre esses países. É cheio de idas e vindas, né? É assim mesmo, tá? Gorbachev e o fim da Guerra Fria, né? Presidente da União Soviética. Assessor de Gorbachev. A minha impressão é que ele realmente decidiu por fim a corrida armamentista de qualquer maneira. O líder, Gorbachev, né? Ele inicia esse processo, esse bicho. Tá bom. Essa parada tá muito louca. E começa e implanta esses dois planos, a perestroika e glasnost. Gente, anota isso aí, tá? É importante. A perestroika e glasnost, esses são planos do governo Gorbachev que sinalizam a abertura, no caso da glasnost, e a reestruturação. A reestruturação é tipo assim, é o fim, é o começo do fim da União Soviética, tá? E uma abertura para o capitalismo. E em 1987 tem a desmilitarização. Viagem de Reagan a Moscou, né? Uma viagem bem importante, né, que ele vai fazer para Moscou e vai aí, né, simbolizar esse aperto de mão e esse fim dessa tensão. O que se seguiu com a abertura, com a extraordinária rapidez, foram as revoluções democráticas populares varrer do poder o regime comunista. O regime comunista que se configurou, em sua ampla maioria, em ditaduras. Tá? E talvez não, né? Uma das grandes forças do capitalismo foi exatamente essa. O capitalismo ele apoiou a ditadura, né? Na América Latina inteira, né? No Afeganistão, grupo terrorista, né? Mas os países que se tornaram comunistas, né? A gente não pode dizer assim, né? O capitalismo ele é liberdade. O comunismo ele é prisão, ditadura, né? Aqui não há pilha, né? Que tem o mais e o menos, o polo positivo e negativo, né? Bom, ruim, né? A gente tem que analisar isso dentro da sua complexidade. O capitalismo financiou muitas ditaduras. Os governos comunistas, eles foram, em sua maioria, ditaduras, certo? O bem-estar social foi construído pautado nos países comunistas. A sociedade de consumo, a sociedade de livre pensamento, de liberdade de opinião, foi pautada dentro da democracia que foi construída dentro do capitalismo. Percebe como as coisas são complexas? E a gente não pode ficar falando capitalismo ruim, comunismo bom. Comunismo ruim, capitalismo bom. E vice-versa. Tá? Acho que vocês entenderam. Beleza? Então, em 1989, cai o Muro de Berlim e se segue a integração.
era o começo do fim da Guerra Fria. Está aqui esse símbolo, né? O fim do Muro de Berlim. Em 1991 tem o fim da União Soviética. A União Soviética ela é extinta. A União Soviética, que vinha da década de 20, ela vai ser extinta em 1991 e vai se estabelecer uma nova era no mundo. Uma nova era que a gente chama de globalização dentro da história. O mundo dos negócios, o mundo da livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, de informações. O mundo onde o capitalismo e a democracia, de uma forma geral, a democracia se torna um parâmetro universal e o capitalismo uma regra. Beleza? Essa nova era, ela começa com o fim da União Soviética. E é isso, gente, as principais características da Guerra Fria, certo? Façam suas anotações, anotem suas dúvidas para a próxima aula online e a gente segue firme nesse penoso momento de aulas remotas. Certinho? Um forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos!